Bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série, Vida Nova. E eu disse desde o primeiro dia que Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com o propósito de nos salvar. Mas não apenas isso. Jesus veio a esse mundo para nos dar vida. E quando Jesus fez um paralelo entre o universo espiritual que nos cerca, ele disse assim, que existe o mal que quer nos roubar, matar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida e vida abundante, vida plena. E às vezes a gente não consegue caminhar nessa direção. Às vezes a gente se converte, tem uma experiência com Jesus Cristo, mas a nossa vida parece que não anda. E eu tenho falado desde o primeiro dia, e a hora que eu pego esse pincel aqui, todo mundo já fica olhando, será que eu vou fazer um desenho melhor? Marcelão mesmo falou que tem um desenho que está piorando, né? Vamos lá, vamos me esforçar, Marcelo. Eu disse assim no primeiro dia que isso aqui é mais ou menos a escalada da sua vida, de 0 a 10. Aí entra aquela ilustração bonitinha aqui. Vamos ver, Marcelo, você falou que eu estava piorando. Melhorou? Um caixãozinho aqui? O 0 é como se você tivesse morto. O 10 é como se sua vida tivesse uma maravilha. Tá? O que foi que você está rindo aí, Jane? A gente disse que parece um carrinho de supermercado. Ok. Vou botar as rodinhas aqui. Enfim. A pergunta é, onde que está a sua vida nesse momento? Onde que está a sua vida? Está mais próximo do 0? Está mais próximo do 10? Como que a gente faz para que a nossa vida avance na direção do 10, de uma vida plena, aquela vida que Jesus veio nos oferecer? Eu não sei se todos se lembram, mas tem uma história muito bonita, uma parábola muito bonita que Jesus contou certa vez, sobre um filho que resolveu abrir mão de tudo, largar tudo, mais ou menos parecido com o testemunho que a gente ouviu agora há pouco, ali no telão. Deixou o pai, deixou a casa do pai, foi viver a vida de pecado, etc. Num certo momento que ele viu que não estava dando nada certo, que a vida só estava indo para o buraco, que a vida dele estava piorando, ele tomou consciência daquilo que ele tinha deixado para trás, que era a casa do pai. E Jesus, sempre que ele conta uma parábola, você consegue identificar a gente mesmo nessa parábola, quem é Deus, e mais ou menos dá para entender o que Jesus estava falando, né? E esse pai, obviamente, na parábola, representa Deus, o filho representa cada um de nós. E esse filho, quando ele tomou consciência, ele falou, eu estou no fundo do poço, não dá para ir mais fundo. Estou comendo lavagem dos porcos e às vezes eles não me deixam comer a lavagem dos porcos. Lá na casa do meu pai eu tinha tudo, e agora eu estou aqui nessa vida, nessa porcaria de vida. Ele resolve voltar para o pai. Quando o pai o vê, da mesma forma que Deus faz com a gente, do jeito que ele estava todo sujo, fedido, ensaiou aquele discurso lá 1000 vezes, pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um escravo apenas. Esse era o discurso que ele veio ensaiando. Quando o pai viu, o pai nem deixou ele falar. O pai dele correu, abraçou ele, daquele jeito mesmo que ele estava, todo sujo, fedido. E o que o pai fez? Na mesma hora, ele chamou os empregados, traz roupa nova, troca essa roupa tudo suja dele, passa uma toalhinha, um lenço umedecido, dá uma limpada nele, troca as sandálias dele, que estão cheias de barro, de lodo, e ainda o pai falou assim, mata um novilho, vamos fazer um banquete para o meu filho, porque ele estava morto, e ele reviveu, e ainda coloca no dedo, de volta, o anel de filho. É assim que Deus faz com a gente, ele nos recebe, mas tem um detalhe, que talvez você não tenha desapercebido. O Pai amoroso, que é Deus, ele te recebe com todo amor, mas ele quer te ajudar a mudar. Ele não queria que o filho continuasse naquela situação. Imediatamente, ele falou assim, filho, eu te recebo do jeito que você está, mas não quero que você fique assim. Eu quero que você tenha uma vida nova. É um recomeço, começar tudo de novo. Vamos zerar, vamos limpar toda essa sujeira. Então, às vezes, e eu disse na semana passada, que o pecado
é um dos bloqueios que nos impede de ter uma vida plena. O pecado é uma barreira no nosso caminho. O pecado nos deixa travados. Às vezes a gente recebe o amor de Deus, mas a gente não avança, porque a gente não quer se livrar daquele nosso pecadinho, daquele nosso pecadão, aquela coisa que você guarda no fundo da gaveta, você não quer se livrar daquilo. E aí, isso te impede. Aí você fala, por que minha vida não anda? Por que não cresce? E foi esse o assunto da semana passada, nós falamos sobre o pecado. Então, se você não esteve aqui, em breve a série já vai estar no ar, no YouTube, você pode assistir. O pecado é uma das grandes barreiras. E aí eu disse na semana passada que quando você está numa situação assim, é melhor você parar tudo, dar um tempo de tudo, parar para analisar, se reorganizar e começar de novo em relação ao pecado. Mas hoje, eu não vou falar do pecado, porque eu falei semana passada, hoje eu vou falar de duas coisas que são fundamentais, são barreiras enormes que nos impedem de progredir na vida. A primeira foi o pecado da semana passada, hoje eu vou falar de duas coisas diferentes: culpa e a outra barreira é a mágoa. A culpa e a mágoa. Uma pessoa que carrega uma culpa de alguma coisa que ela tenha feito, prejudicado alguém, a pessoa que carrega isso é como se ela estivesse levando nas costas uma mochila muito pesada. Só que ela não sabe o que fazer com aquilo. Porque ela fala assim, eu não consigo voltar no tempo. Eu não consigo desfazer o que foi feito há 10 anos, ou há 20 anos, ou a semana passada. Eu não consigo. Então, é melhor não pensar nisso. E eu sigo em frente, eu falo com Deus, me resolvo com Deus e vou em frente. Não funciona. Não funciona. Você continua carregando aquela mochila pesada por onde quer que você vá, e ela te impede de ter uma vida plena. Você fica carregando aquilo com você. A outra coisa é a mágoa. Pessoas que foram feridas profundamente, talvez na infância, na adolescência, sofreram uma dor profunda, um golpe profundo, e a pessoa fica carregando aquela mágoa, aquele ressentimento, e leva isso pela vida. E é uma outra mochila pesadíssima. Que você fala assim, não consigo, não tenho o que fazer em relação a isso, vou seguir minha vida daqui em diante. Não adianta, não adianta, você está mentindo para você mesmo. Você está com aquelas duas mochilas pesadas nas costas e aquilo não deixa você conhecer a vida que Jesus veio trazer para você, que é uma vida plena, completa. A culpa e a mágoa são duas grandes barreiras que enchem a sua mochila de coisas. Bom, o que pode ter acontecido com muitos de nós aqui? Nós ouvimos algumas coisas no testemunho, mas cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história de culpa e uma história de mágoa, de ressentimento. Talvez, lá na sua infância, você tenha as pessoas que mais deviam te amar, são as que mais te fizeram sofrer. Mas você era uma criança. E você, desde então, não se recuperou daquela dor. E aí, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa ressentida. Ressentida. E é muito interessante você observar a palavra ressentimento, ou ressentido. Uma pessoa, ressentido é, separando, ressentir, é sentir de novo. O que acontece com você, o que dói em você, é que você sente como se tivesse voltado 10 anos na sua história, 1 ano na sua história, 20 anos na sua história. Você sente a mesma sensação, porque ela está dentro da sua mochila, você não se livrou dela. Então aquela dor parece igual, mesmo passado 10, 20 anos. Parece a mesma dor. Pessoas que sofreram dentro de casa abusos físicos, abusos emocionais, palavras que foram ditas que
feriram tão profundamente que até hoje, quando você ouve uma palavra dessa, parece que seu coração se divide ao meio. Você fez tudo certinho, casou, escolheu a pessoa certa, que você achava que era certo, e estava tudo certinho, vocês casaram na igreja, deu tudo certo, de repente, de um dia para o outro, a pessoa fala, olha, sabe o que é, não estou mais sentindo, eu conheci uma outra pessoa, preciso ir, estou partindo, preciso ser feliz, preciso cuidar de mim mesmo. E aí seu mundo vai por água abaixo. Acontece o mesmo com seus filhos. Papai não está mais em casa, mamãe não está mais em casa. Aquelas feridas são muito profundas, muito profundas. E se elas não forem tratadas, você fica carregando aquilo junto com você, nas suas costas, na sua mochila, e aquilo te impede de progredir, de chegar mais perto da vida proposta por Deus para você e para mim, para todos nós. A única saída para essas questões, e assim, deixa eu lembrar uma situação recente que aconteceu na nossa sociedade, no nosso país. Semana retrasada, teve aquela tragédia absurda daquele menino que invadiu a escola atirando e tal, que chocou todos nós, os pais, e mesmo à distância, a gente pôde sentir a dor daquelas pessoas. Você sabe que eu vi aquilo e eu consegui imaginar a história daquele menino e eu fiquei com dó dele. Não que eu acho que se ele tivesse sobrevivido, que ele devia continuar vivendo uma vida normal. Eu acho que ele, pelo que ele fez, devia ser preso, talvez, prisão perpétua, etc. Não é esse o ponto, mas eu consegui anular os preconceitos e olhar para dentro daquele menino. Aquele menino era um coitado. Um coitado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a mãe daquele menino, o pai, tudo viciado, um está preso, ninguém está nem aí para ele só tinha avô e avó, daí a avó morreu, aí ele ficava enfurnado num quarto, ninguém dava atenção para ele. Era um coitado, era um coitado. Isso gerou uma raiva, uma mágoa, um negócio tão grande que ele precisava se vingar daquela dor. Percebe? A mochila dele ficou tão pesada que ele falou assim, eu preciso me vingar do mundo pelo que fizeram comigo. Eu senti dó. E isso acontece com muitos de nós, talvez não uma coisa tão pesada assim, mas muitos de nós carregam nas malas uma raiva, uma mágoa. Tem gente que não pode ir numa reunião de família porque não pode encontrar fulano, porque se encontrar fulano vai estragar o dia. Tem gente que está andando na rua e se vê ciclano atravessa a rua, não pode encarar. Tem gente que não quer voltar para casa, de bronca, de raiva que tem dentro da própria casa. Tem gente que não pode ver os pais, tem gente que não pode ver a ex-mulher ou ex-marido. A gente fica carregando essas coisas, a gente acha que elas vão desaparecer sozinhas, e elas não vão. Só tem uma coisa que faz tudo isso desaparecer. E todo mundo sabe o que é, não é surpresa, não vai tocar música agora, é isso, todo mundo sabe o que é. A gente só não pratica. É perdão, perdoar. Aliás, é outra palavra interessante, né? Para doar. Perdão é uma doação, né? É muito interessante. Bom, eu sempre digo, quando eu falo sobre perdão, eu me torno repetitivo numa afirmação, mas é porque eu acredito tanto nisso, que sempre que eu posso falar nisso, eu repito, porque eu quero que vocês coloquem em prática. A gente fica querendo esperar o momento do sentimento ir embora para você poder dizer que perdoou alguém que te feriu. Mas, como o sentimento não vai embora, você nunca perdoa, então você continua carregando a sua mochila. O que eu sempre digo é que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão racional. Eu decido perdoar porque eu preciso me livrar da minha mochila. Eu não vou esperar eu amar de novo a pessoa para daí então... Não.
E a questão da culpa é a mesma. Você precisa se perdoar. E é uma decisão que você toma, né? Então, o perdão, ele tem um poder absurdo sobre nós. Eu quero ler para vocês o que eu escrevi aqui. O perdão, ele inverte a lógica do poder. Deixa eu explicar isso. Você é vítima de alguém que fez um grande mal para você, te prejudicou. Você se sente vítima dessa pessoa, dessa situação, e você carrega isso dentro de você. Você é a vítima. O perdão inverte essa lógica. Já vou explicar. Perdoando alguém que te oprime, isso te coloca um degrau acima. O perdão, ele muda você e a outra pessoa. Ele tira você da condição de vítima. Uai. Não, peraí, não estou entendendo, não. Eu sou a vítima, sempre fui a vítima. Eu que sofri, eu que fui abusado, eu que isso, eu que aquilo. O perdão inverte essa lógica. Perdoando sinceramente, olha só, você está dizendo para o seu opressor que ele é uma vítima das circunstâncias da vida ou do pecado e ele precisa da sua ajuda. Eu sei que não é fácil, mas eu espero que dê para entender. Você inverte essa questão. Você não é a vítima, é a pessoa que fez aquilo com você. Porque por alguma circunstância, por causa do pecado dela, por tudo que aconteceu, ela fez aquilo. E se você perdoa, você tira a sua carga. Você fica livre e a pessoa continua. Então a vítima acaba se tornando ela. É meio complexo, mas é muito interessante isso. E eu quero ler uma outra coisa para vocês, que mexeu muito comigo quando eu estudava há uns anos atrás sobre perdão. É um livro que chama A Arte do Perdão, de um autor que chama Lewis Smedes. Ele compara a forma como Deus nos perdoa, como a gente deveria agir. Prestem muita atenção, eu quero ler para vocês também, para eu não perder nenhuma palavrinha. Está assim, ó. A Arte do Perdão. Sabe como que Deus consegue perdoar as pessoas? Como que Deus consegue me perdoar e perdoar cada um de vocês? Primeiro, Deus olha para você e separa o seu pecado da pessoa que Ele criou. Deus olha para você, olha para mim, fala, ó, uma coisa é o Paulo que eu criei, outra coisa é o pecado do Paulo. Deus olha e separa as duas coisas. O pecado e ele não são a mesma coisa. Ele foi criado, o Paulo, você, cada um de nós, foi criado à minha imagem e semelhança. O pecado deformou ele nesse sujeito mentiroso, arrogante, abusador, enganador. O pecado transformou aquela pessoa, mas aquela pessoa foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, Deus faz outra coisa. Deus descarta o seu direito de se vingar. Se o próprio Deus disse o salário do pecado é a morte, Deus teria todo o direito de se vingar de qualquer um de nós. E eu sou o primeiro da fila. Eu pequei muito. Então Deus tinha todo o direito de me consumir. Mas Ele não faz isso. Pelo amor que nós temos ouvido aqui esses anos todos, pelo amor tão grande que Ele demonstrou para conosco, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, Deus nos amou tanto que Ele descarta essa condição que Ele tinha, o direito de se vingar de mim. Ele poderia, Ele tem o direito, mas Ele decide, Ele resolve não usar esse direito, e Ele resolve assumir a dor desse pecado em seu próprio corpo. Foi isso que Deus fez. Finalmente, Deus examina de novo os seus sentimentos para conosco e acha um jeito de nos justificar. Deus olha para mim, olha para você, Ele fala assim, olha, o Paulo pecou e ele desobedeceu. Ele tem que sofrer as consequências disso, a consequência óbvia seria a morte, alguma coisa vai morrer na vida dele. O Paulo fez isso, isso que ele merece. Mas Deus reexamina os sentimentos para conosco e acha um jeito de me justificar. Ele fala assim, não, então eu vou enviar o meu filho
para morrer por ele, porque ele não tem condição de se livrar do próprio pecado. Então, Jesus veio, assumiu o meu pecado no meu lugar, morreu por mim, e assim eu fui perdoado por Deus, e não só perdoado, fui adotado como filho, como o pai do filho pródigo. Eu recebi um banho, uma sandalinha nova, uma roupinha nova, um anel de filho de novo, e tive uma nova chance de ter uma vida nova, de recomeçar. Foi isso que Deus fez. Aí você fala assim, mas isso é Deus. Não. Deus dá o exemplo. Isso você pode fazer, nós podemos fazer. Sabe por que você acha que você não pode fazer? Porque você acha que Deus não sabe como é que estar na sua pele. Você acha que eu não sei mesmo, mas você acha que ninguém sabe o que é estar na sua pele. Então você fala assim, não, para Deus é fácil, Ele é Deus, né? Agora, Ele não viveu o que eu vivi, Ele não experimentou o que eu experimentei, Ele não sofreu o que eu sofri. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Deus enviou Jesus, Jesus veio como homem, igual a gente, com sangue correndo nas veias, fazia necessidades fisiológicas também. Ele viveu e ele experimentou todas as dores. O autor de Hebreus diz que Jesus experimentou todas as dores. Você pode imaginar, o que é que você carrega como mágoa? Foi uma traição? Jesus foi traído pelos melhores amigos dele. Um dos caras que vivia o tempo inteiro com ele, entregou ele para ser morto. Foi lá e deu um beijo nele, ainda foi cínico. Né? Jesus, foi lá, deu um beijo em Jesus, ele estava entregando. Depois o outro, um dos favoritos ali, Pedro, quando foi procurar ser amigo dele, não, GG, o quê? Jesus? Não, nem conheço, não sou eu não. Você experimentou traição? Jesus experimentou traição. Você experimentou dor física? Desculpa, aí não tem comparação. A dor que Jesus sofreu, física. Você experimentou abuso emocional? Falaram coisas para você? Não tem comparação com o que falaram para Jesus. Cuspiram na cara dele. Ele passou vergonha. Foi colocado seminu numa cruz. Então, ele conhece a sua dor. E eu não conheço. Eu sei das minhas dores. Eu sei as esquinas que eu passei. Você conhece as suas. Deus conhece as suas. Ele sabe que dói. Ele sabe que incomoda. Mas Ele quer te libertar. E a fórmula é o perdão. Perdoar cura as nossas feridas. Perdoar cura as nossas feridas. Pedir perdão nos livra da nossa culpa. Mas você fala assim, é muito difícil. E aí eu vou ter que concordar, lógico que é difícil. Você quer coisa fácil? Entra no Big Brother lá, sei lá. Não sei se é fácil também. É difícil, lógico que é difícil. Você acha que é fácil você chegar a ter uma vida plena? Não, você tem que se livrar do lixo. Você tem que se livrar das mochilas. Você quer avançar, você quer ir para frente, você tem que lidar com isso. Você tem que olhar olho no olho, face a face, ou encarar o espelho. E não adianta você falar assim, eu já me resolvi com Deus. Não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Quer saber o que Jesus ensina? Mateus, capítulo 5, Jesus estava ensinando para uma multidão. Ele falou o seguinte, é assim que eu quero que vocês se conduzam. Quando Jesus fala uma coisa assim, presta atenção, que é importante que ele vai falar. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem um ressentimento contra ele ou contra você, olha só o que Jesus está falando. Você está aqui na igreja, o Lucas veio aqui e falou bonito sobre o dízimo, você já tinha colocado dinheiro no envelope, Jesus está falando assim, olha, antes de você dar a oferta, você falou assim, rapaz, fulano está bravo comigo. Culpa. É algo que eu fiz, ou a coisa que ele interpretou errado, seja o que for. Fulano está bravo, ressentido. Alguém tem um ressentimento contra você. Não é algo que fizeram contra você, é algo que você fez. Jesus está falando, para tudo. Não dá nem a oferta. Para tudo.
Você vê a urgência para você se livrar dessa mala pesada? É Jesus falando, é urgente, para tudo, vai lá e fala assim, meu, me perdoa, não foi minha intenção, ou foi minha intenção, eu estava num dia assim, assado, me perdoa, eu quero arrumar as coisas com você. E aí Jesus fala assim, bom, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação, arruma logo, ponto. É difícil? Claro que é difícil, claro que é difícil, não estamos falando de coisa fácil aqui. Mas é importante? É muito importante, senão Jesus não teria feito isso. Então, para se libertar da culpa, para derrubar essa barreira da culpa no seu caminho, para ter vida plena, você precisa ir atrás de alguém que você magoou e se acertar com essa pessoa. Não basta só você falar com Deus, você tem que ir atrás e resolver. O outro lado da mochila, que é o perdão, a segunda via é perdoar alguém que te prejudicou. Jesus falou isso também de uma forma brilhante, mas tem uma passagem que todo mundo conhece e esquece que Jesus está falando disso também. Foi quando ele ensinou a gente a orar. Jesus falou assim, olha, quando você for orar, fala com seu Deus, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que depois Jesus fala, dá o pão nosso de cada dia, e o que ele fala em seguida? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, aqueles que pecaram contra nós. Jesus é muito claro, fala assim, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo aqueles que fizeram mal para mim, ponto. Você já tinha escutado essa história, né? Já tinha recitado esse versículo? Mas Jesus é muito claro, numa outra passagem, em Marcos, no capítulo 11, Jesus fala assim, olha aqui, aí ele é bem direto mesmo. E ele começa dizendo isso, Jesus foi direto dizendo o seguinte, assumam de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Jesus está falando assim, olha, você quer ter uma vida plena? Assume o seu compromisso com Deus. Seu compromisso com Deus é se livrar do seu lixo, é abandonar suas coisas. Assuma o seu compromisso que isso vai acontecer. Aí Jesus fala em seguida, olha, se você assumir um compromisso com Deus, você não faz ideia do que Deus pode fazer. Ele até cita um exemplo, provavelmente figurativo, mas ele fala, ó, você é capaz de orar para uma montanha sair da sua frente e ela vai sair. Jesus usa esse exemplo, quando você assume esse compromisso com Deus. Mas em seguida ele diz assim, e quando vocês orarem, lembre-se que não se trata apenas de pedir, a oração não é Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Olha só, você vai orar? Sabe, talvez não na hora do almoço, né? Seu filho pequeno está ali, mas a hora que você for para sua cama, ou a hora que você acordar na manhã seguinte, e se for orar, não é uma questão de pedir. Se você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém fez alguma coisa contra você, perdoe. Só então, olha só, Jesus é muito direto, só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Quer dizer, se você não perdoa, como é que você quer ser perdoado? Se você acha que você tem esse poder de não perdoar, como que você quer ser perdoado por Deus? Se Deus ofereceu para mim e para você, que somos pecadores, um perdão irrestrito, por que você não pode oferecer isso para outra pessoa? Aí você vai dizer assim, mas é muito complicado, eu não sei como fazer isso, ok? É isso que você está pensando agora, então a gente pode ir para casa e ficar com essa pulga atrás da orelha. Não, espero que não. Como é que eu faço para retirar isso? Vou tentar dar um passo a passo para você tirar essa mochila pesada das suas costas. Para você se libertar através do perdão, você precisa, em primeiro lugar, admitir que algo aconteceu. Você tem que olhar para o que foi feito contra você
e transformar aquilo em palavras. Algo foi feito, algo foi feito. Você esconder isso não vai ajudar em nada, só vai ficar nas suas costas, não vai sair daí. Então você tem que admitir que aconteceu alguma coisa. Admitir dói. Não é fácil você olhar para um passado, sei lá, você voltar lá na sua infância e saber o que você sofreu na mão de não sei quem. Não é nada fácil. Mas você precisa admitir, olhar para isso. Olha, aconteceu isso. Sim, foi assim que aconteceu comigo. Essa é a minha história. Às vezes a gente não quer mexer com isso, porque talvez a pessoa ainda esteja viva, aí você prefere não lidar, só que o não lidar te faz sofrer, te impede de caminhar. Às vezes você não faz porque a pessoa já não está mais aí, e você acha que vai resolver sem encarar os fatos. Não vai. Encare os fatos. Às vezes você não faz isso porque você não quer demonstrar fraqueza. Às vezes você quer se mostrar... Às vezes, olha só o que eu vou falar, às vezes as pessoas que sofreram muito, abandono, abuso, essas pessoas criam uma casca muito grossa em torno para se proteger de todo mundo. Então, às vezes, os meninos ficam meninos violentos, fortões, lutadores, raivosos. As meninas, às vezes, ficam masculinas para se defender, porque foram abandonadas, foram largadas, foram abusadas. É muito difícil, mas você tem que olhar para isso. Se você quer ser curado, você precisa olhar para isso. A gente não vai perdoar enquanto a gente não admitir que algo aconteceu. Segunda coisa, liste as consequências do ato cometido contra você. O que quer dizer isso? Isso é um pouco mais sutil. As consequências, às vezes, são diferentes do que realmente aconteceu. Às vezes, a pessoa que te magoou, no ponto de vista dela, ela vai dizer assim, mas eu não fiz por mal. Não, eu não queria, foi sem querer. Que isso, todo mundo fazia, era assim. Para a pessoa, aquilo parece que não tem um significado. Mas você tem que olhar para as consequências. O que aquilo fez? Para alguns pode ser só uma mentirinha. Só inventei uma historinha. Falei que ele estava saindo com outra, mas era brincadeira. Mas e o que aquilo causou naquela pessoa? Então você precisa conhecer as consequências. Então liste as consequências do que foi cometido contra você. É diferente do ato em si, é o que te causou. Então, fulano fez isso contra você, isso me causou dor, mágoa, raiva, perdi a minha saúde, perdi minhas finanças, a pessoa mentiu para mim, me enganou, me enrolou nos negócios, seja lá o que for, seja lá o que for. Liste isso, porque esconder o problema autoriza o pecado cometido contra mim a me definir como pessoa. Dá para entender isso? Esconder o problema dá autorização para aquele pecado que foi cometido contra mim me definir como pessoa. Eu sou um merda mesmo, porque meu pai falou que eu era. Eu sou fraco, porque me falaram que eu era fraco. Eu sou gordo porque falaram que eu era gordo. Você não lidar com a situação, você autoriza o pecado a te definir. Ele define quem você é. Você assume aquilo para você. Eu sou assim porque disseram que eu era assim. Eu sou assim porque fizeram. Eu sou vulgar porque me trataram assim quando eu era criança. Eu sou isso, eu sou aquilo, por que isso, por causa daquilo? Então, não esconda o problema, porque o pecado vai te definir se você não lidar com ele. Isso é muito importante, gente, eu falo isso de todo o meu coração.
Terceira coisa, fale com Deus sobre o que aconteceu com você. Fale com Deus. Terceira coisa, não acabei. Terceira coisa, fale com Deus sobre o que aconteceu com você. Deus, foi isso, foi isso, foi isso. É difícil falar? Grite, chore, urre de dor, mas fale com Deus o que foi feito contra você. Coloque diante de Deus. E diante de Deus, decida, e não sinta, decida perdoar a pessoa que fez aquilo. Então converse com Deus, coloque diante de Deus, urre, chore, fique prostrado, faça o que tiver que fazer, mas coloque, apresente isso diante de Deus. Quarta coisa, perdoe quem te magoou, te ofendeu, para o seu próprio benefício. Quando você perdoa, é a você que você mesmo está salvando. Quando você perdoa, é você que está jogando uma mochila, tirando uma mochila das costas. Quando você perdoa, é você que está derrubando aquela barreira que te impede de caminhar. Percebe? Quem é o beneficiário disso é você. Percebe? Se você não quer lidar com uma situação, você vai ficar carregando aquilo. Quanto tempo mais? Eu às vezes falo isso aqui também. Quanto tempo mais você quer sofrer com o que foi feito contra você? Você foi abusado quando criança? Você foi traído? Quanto tempo mais você quer sofrer com isso? Você quer carregar mais, por quanto mais tempo essa mochila? Estabelece um prazo, 1 ano. Tá, eu vou carregar mais 1 ano, daí eu vou lidar com isso. Ok, eu não posso fazer nada. Você quer segurar mais 5 anos? Ou você quer morrer com essa mochila nas costas? A escolha é sua. A proposta de Jesus Cristo é que você não espere, faça imediatamente. Não foi o versículo que a gente leu? Imediatamente. Chega, já sofri até aqui, basta, basta. Eu quero me livrar disso. Perdoa então a outra pessoa para o seu próprio benefício. Às vezes, em alguns casos, você vai ter que procurar essa pessoa e dizer para ela que você a perdoa. E isso vai ser restaurador. Para o seu benefício. Ah, mas a pessoa pode reagir, não interessa. No item 4, nós estamos falando de você, da sua mochila que você carrega. Então, você olha no olho daquela pessoa, olha, você fez isso me machucou muito, isso mudou o rumo da minha vida por 10 anos. Mas eu quero te dizer hoje que você está perdoado, porque Deus me perdoou, eu estou te perdoando. Mochila, tchau, pum. Quando que você vai saber que conseguiu perdoar uma pessoa? Quando isso não estiver mais no seu coração. Quando estiver só na sua mente. Você lembra, você não vai esquecer, não é que você vai ter um apagão. Mas quando isso sair do seu coração, quando deixar de ser um sentimento ou um ressentimento, você vai ser curado. Você não vai sentir mais aquilo, percebe? Então aí você sabe que perdoou mesmo. Quinta coisa, aí entra uma dose de generosidade. Perdoar quem te ofendeu para o benefício da outra pessoa. Você não recebeu de Deus o benefício do perdão e se transformou numa pessoa melhor? Dá essa chance para outra pessoa, se ainda houver essa oportunidade. Dá essa chance. Porque ela já fez o mal mesmo. Dali para frente, você pode ajudar ela a mudar. Ou não. A decisão é dela. A sua decisão de ficar livre, você já tomou e já realizou. Mas você pode ser generoso a ponto de falar assim, olha, você fez tão mal. Ô, fulana, você fez tão mal para mim, mas eu te perdoo. Te perdoo, segue sua vida. Segue sua vida. Não quero o seu mal. Não quero que você morra por causa disso. Quando a gente faz isso para o benefício do outro, aí o nosso coração é completamente curado. Isso.
Ninguém tira de você. Perdoar outra pessoa não significa que você vai estar curando o coração dela. Só Deus pode fazer isso. Mas você pode abrir caminho para um arrependimento sincero e, portanto, uma cura completa daquela pessoa. Por fim, você precisa aprender a diferença entre perdoar e confiar naquela pessoa que te ofendeu. Por que esse alerta é importante? Por que esse item é importante? Nem sempre você vai conseguir transformar aquela pessoa. Então não significa que você perdoou e a partir dali você vai confiar de novo. Não, não confunda as coisas. Pode ser que demore um tempo até você recobrar a confiança de novo. Você sofreu. Não é da noite para o dia que você vai voltar a confiar. Então assim, eu perdoei, então pum, acontece uma mágica, plim. Não é. Pode ser, mas não é necessariamente. Então aprenda a diferença entre perdoar e confiar de novo na pessoa. Às vezes leva um tempo. Mas a questão é, Deus nos enche de presentes e não de ordenanças. O perdão é um presente oferecido a nós. E o perdão remove essas barreiras. Perdão te faz caminhar. Perdão tira esse peso que você carrega, que não deixa você avançar na vida, e que você fica se perguntando, mas por que para mim nada dá certo? Por que eu não consigo andar? Por que eu não consigo caminhar? Jesus falou de vida plena, por que minha vida está no 2 ainda? Se livre disso, em nome de Jesus, livre isso, porque o perdão ele quebra paredes, ele destrói barreiras, ele sara os corações, ele restaura famílias, restaura casamentos. O perdão tem um poder enorme, porque foi oferecido por Deus a nós, é um presente de Deus para nós, para nos curar. Ponha isso em prática na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E largue essa mala que você está carregando, que é tão difícil de carregar, joga ela no chão, hoje ainda, se possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a minha pergunta para vocês é, como é que está o seu coração? Como que está o seu coração? Na medida que eu falava aqui, quem veio à sua cabeça? Quem veio à sua mente? Quem que você precisa pedir perdão? Verdadeiramente. E quem que você precisa perdoar para você poder seguir adiante? É complicado? É difícil? Mas é libertador. E é essa a proposta do Evangelho. É essa a proposta de Jesus. Vida plena, leve. Você vai enfrentar circunstâncias? Vai, mas seu coração está leve, não está pesado. Você não fica com aquele negócio enroscado na sua garganta, toda vez que você vai falar. Ou quando você encontra fulano. Liberte-se disso em nome de Jesus. Então, minha última pergunta é, será que você consegue perdoar? Será que você consegue perdoar? Deus, talvez na mente de alguns, ou da maioria, estejam rostos, coisas que doem, machucam o coração, lembranças horrorosas, que têm aprisionado, Senhor Deus, vidas, escravizado mesmo, pessoas que vivem ressentindo o mal que foi feito contra elas. Mas em nome de Jesus, pelo poder daquela cruz que nos ofereceu um perdão para todos os nossos pecados, em nome daquele Jesus sacrificado pela minha vida e por todos nós, eu oro, Pai, para que o Senhor dê coragem a cada um que está me ouvindo aqui nessa noite, Senhor Deus, coragem de olhar para o lixo
olhar para o passado, olhar para o espelho, listar as coisas que foram feitas contra, os pecados cometidos contra cada um, aquilo que causa dor, levar até o Senhor isso, em nome de Jesus, perdoar, porque quem fez foi o pecado que habita nessas pessoas. O Senhor não criou nenhum de nós para ser violentos, abusadores, mentirosos, traidores. É o pecado que fez isso, que a gente possa compreender essa verdade e, como uma decisão mesmo, confiando na Tua palavra, perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoou. E assim, Pai, eu clamo por liberdade para todos nós, em nome de Jesus. Eu oro por uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia de alegria, de paz, uma vida onde você possa encostar a cabeça no travesseiro e não ficar arquitetando coisas contra as pessoas, ou coisas que você deveria ter falado e não falou. Uma vida de paz, Deus, que ao colocar a cabeça no travesseiro a gente durma, e ponto. Confiando, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos perdoou, o Senhor tem um propósito para nós, e o seu propósito é uma vida plena. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Nos dê a coragem de tomar as atitudes que a gente precisa tomar, para o nosso próprio benefício e para o benefício do teu reino, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Saia daqui com essa reflexão, tome uma atitude em nome de Jesus. Quero ver todo mundo no 9 e 10 em nome de Jesus, até o final dessa série. Amém? Boa semana.